Shalom Uvracha. Nossa aula de hoje é Zohar Parashat Emor. E o Zohar fala muito sobre o trajeto, as transmigrações da alma. E os conceitos básicos de corpo e alma se encontram no Zohar da semana. O que é um corpo? O que é uma alma? Isso a pessoa que é leiga nesse assunto vai achar que ela é o corpo e ela tem uma alma, porque geralmente a linguagem da Torá é essa. A Torá fala: você tem uma alma. Se você tem uma alma, então quem é você? Se a gente é corpo e alma, então você é o corpo. Mas a linguagem da Torá, geralmente quando a Torá fala uma expressão, essa expressão está demonstrando para a gente o raciocínio da coisa e não o que é de verdade. Quando está escrito na Torá que Deus soprou no homem uma alma vida, e no segundo mandamento está escrito que Deus está muito acima de qualquer conceito material, nenhum conceito material se aplica a Deus, aí você entende que Deus não soprou. Se Deus não soprou, por que está escrito que Ele soprou? Para te mostrar o raciocínio da coisa. Quem sopra, sopra o que tem dentro. Quem coloca, coloca o que tem fora. Para te mostrar que a alma divina é uma parte de Hashem, então é usada a linguagem soprou. Ou seja, Deus fez um homem de barro e colocou nele uma alma que é uma parte de Hashem. Então, quando a Gemara, quando a Torá fala pra gente sobre a alma, é como nós rezamos de manhã, falamos: Elokai neshama shenatata b'teorai. Meu Deus, a alma que você me deu, ela está pura. Para você me deu, então quem sou eu? Aí vamos nos aprofundar agora. Esse assunto é importante. Esse assunto é importante, é uma coisa muito, assim, muito maluca e muito doida. Mas é um assunto que a gente tem que entender. Você foi planejado. Se você é uma mulher, você foi planejada de uma maneira que você tem um corpo e uma alma. Mas às vezes, por causa que você fez coisas muito boas, mas muito boas e muito boas, e você nunca teria a capacidade de entender certos assuntos espirituais, de visualizar esses assuntos espirituais, aí você recebe uma bênção divina, você recebe a alma de um tzadik que se une à sua alma. Na hora que essa alma do tzadik se une à sua alma, você está dando carona para ela. São duas pessoas dentro do mesmo carro, mas esse carro é seu. Então são duas almas dentro do mesmo corpo, mas esse corpo é seu. Então você é o dono, você é a alma que é o dono do corpo, e você tem junto com você uma alma muito melhor do que a sua, muito superior, muito mais elevada, que veio te ajudar. E tem um caso, analisar um caso assim de arrepiar. Uma pessoa se casou e ele tinha feito, antes de se casar, antes de encontrar Bichlal, a esposa, ele tinha feito uma coisa muito grande, espiritualmente falando. Então ele teve o mérito que uma alma de um tzadik que tinha descido para o mundo para cumprir aquele mandamento, porque esse tzadik já tinha feito tudo e só faltava para ele aquele mandamento para cumprir, para ele voltar para o paraíso. Aquela alma daquele tzadik, para subir num nível superior lá em cima, tinha que descer primeiro aqui, cumprir esse mandamento por meio de um corpo material, para ter um mérito lá em cima, para subir de nível.
E a alma daquele tzadik se uniu àquela pessoa que ia fazer aquela mitzvah, recebeu a oportunidade de se unir àquela pessoa e se tornou um corpo com duas almas. E aquela pessoa de repente se sentiu muito melhor. Ele falou: me sinto tão bem, mas tão bem, mas tão bem. Eu não me sinto que sou eu. Eu sinto que eu sou uma nova pessoa. E realmente ele era uma nova pessoa. Ele não sabia disso. E aquele tzadik tinha um aspecto feminino da alma dele, que era uma mulher que sentiu que o marido dela é esse. Na hora que desceu a alma do tzadik para aquela pessoa, aquela mulher, por meio dos sentidos dela, ela começou a sentir tanta atração por aquela pessoa, sem saber que essa atração era porque o aspecto masculino da alma dela era aquela pessoa, era aquele tzadik que tinha descido e se unido àquela pessoa. Então os dois se encontram. Esse que é o dono do corpo, que recebeu aquela alma pura, se encontra com a mulher que é o aspecto feminino daquela alma pura, e os dois se apaixonam. Por que os dois se apaixonam? Porque essas duas almas se uniram. A alma, ela não ocupa espaço. Duas almas, elas podem estar juntas, totalmente unidas. No primeiro homem, o Adam Rishon, tinham todas as nossas almas. Só que quando acontece a ressurreição dos mortos, não é só ele que ressuscita de novo com todas as almas, mas cada alma que se reencarnou no mundo, cada uma dessas ramificações da alma dele vai ressuscitar à parte. Não é o Adão e a Eva que ressuscitam com as 600 mil almas, que são as 600 mil almas matrizes de todas as almas divinas que tem no mundo. Não, cada uma dessas ramificações, ela vai ressuscitar por si só, no corpo que ela tinha quando ela viveu nesse mundo, mas que vai se revelar o lado espiritual desse corpo. E vai ser uma beleza assim, que a gente não tem ideia de como vai ser, até a gente ver, assim diz o Rambam, a gente não tem ideia do que vai ser até acontecer. Continuação, diz o Arizal, os dois se casaram. Então ela casou com quem? Essa mulher está vendo naquele homem o marido dela, só que o marido dela é a alma que se uniu àquela alma. Então os dois se casaram, até que um dia essa pessoa, ele ficou muito bravo. E na hora que ele ficou muito bravo, sendo que a alma divina que tinha se unido à alma dele é de um nível superior, e na hora que alguém fica bravo é porque ele esqueceu que Deus existe. Que se ele se lembrasse que Deus existe, ele não estaria bravo. Ele saberia que ele está em boas mãos, que o caso dele está sendo cuidado. Então, por causa que ele esqueceu que Deus existe, ele ficou bravo. Por causa que ele ficou bravo, a alma do tzadik não teve mais como ficar nele, porque já mudou lá o sistema. A alma do tzadik saiu, voltou para o paraíso, e já para um nível superior, por ter cumprido aquele mandamento, mas não teve a obrigação de continuar ajudando essa pessoa que o ajudou, porque não tem como conviver junto. A esposa então sentiu que esse cara não é mais o marido dela. Aí começou um problema sério, até que ela repugnou ele totalmente e não quis mais ficar com ele. Os dois se divorciaram. Essa é uma história que contou Arizal. Então, como funciona isso? Porque às vezes a gente fala: Hashem, a alma que você me deu, e se você é a alma, se o corpo vai morrer, o corpo vai desaparecer. Só vai sobrar desse corpo um átomo dele, que a partir desse átomo o corpo vai ressuscitar. Então, se você não é o corpo, não é o corpo que está indo para o paraíso, é você que está indo para o paraíso, então você é a alma. Então, por que você fala minha alma? Porque você, no caso, você nesse mundo, você tem um status que você é a alma que é dona desse corpo.
e você pode hospedar no seu corpo outras almas junto com você. Da mesma maneira que no corpo do Adam Arishon era um homem de terra que Deus fez, e lá estavam todas as almas divinas que vão existir uma vez no mundo, que vão existir no mundo. Então aqui nós voltamos para esse pequeno detalhe, e isso é muito importante. Ou seja, você é a pessoa que é a dona desse corpo. Então você não é somente a alma, você é a alma dona desse equipamento, e você pode ter dentro do seu corpo outras almas. Qual a frequência que isso acontece, como isso acontece? Então diz o Arizal que isso é uma coisa boa. Se você chega a um nível bem elevado e você vai fazer uma mitzvah, que tem alguém, um tzadik lá no mundo de cima que ainda não fez essa mitzvah, ele se une a você na hora que você vai fazer a mitzvah, e depois que você fez a mitzvah, ele continua te ajudando. Claro, até o dia que a gente perde a paciência, e aí não tem como, sendo que no mundo de cima é só alegria. O Baal Shem Tov explicou uma vez, falou para o Rav Gershon Kitover. Baal Shem Tov teve uma subida de alma para o mundo superior. Ele descreveu para o cunhado dele, Rav Gershon Kitover, como funciona lá o mundo de cima. Ele falou assim: imagina o casamento mais animado que você já esteve. A partir disso, imagina melhor e melhor e melhor e melhor e melhor e melhor. Ou seja, o mundo de cima, quanto mais alto, melhor. Então essa alma que tinha, da mesma maneira que naquela história, a alma que tinha se unido àquela pessoa, na hora que desapareceu a alegria, entrou no lugar dela o rancor, a fúria, a depressão, a tristeza, o nervosismo. Então aquela alma não teve como conviver naquele lugar, porque ela estava vinculada ao mundo superior. Então, no nosso caso é a mesma coisa. Às vezes a gente tem um mérito que se une a nós uma alma elevada, e a gente sente isso, não sabe disso, não tem como nos certificar disso, mas a gente sente, e você sente que você é uma nova pessoa. E sobre Shabbat está escrito no Zohar que você recebe uma alma a mais no Shabbat. Aí já não é esse caso. Aí já não é uma alma que depois ela vai ressuscitar com o corpo dela. É a sua própria alma no Shabbat que ela sobe de nível. E é como se você tivesse recebido uma alma nova. Aí no Shabbat também você sente: uau, eu não sou aquela pessoa da sexta-feira, eu sou outro. Mas você é outro, você continua sendo a mesma alma, e você subiu de nível. A pessoa da sexta-feira era você no nível mais baixo, a pessoa do Shabbat você no nível mais alto. Mas aqui quando o Zohar fala, quando o Arizal explica que você pode receber um ibur, em português se traduz como encosto, mas esse encosto, então no caso, vai ser um encosto positivo, né? E Derech Hagav, já falando sobre esse assunto, de assunto em assunto, dentro do mesmo assunto, quando a gente fala os Birkos HaShachar, as bênçãos matinais, Birkot HaShachar, você fala, tem 3 bênçãos interessantes: Shelasani Goi, Shelasani Evet, Shelasani Isha. Você agradece a Hashem que não te fez alguém que não é judeu, que não te fez um escravo, que não te fez mulher. Por que a gente agradece a Hashem por isso? Aí dizem nossos sábios que porque nós estamos agradecendo a Hashem de termos muitos mandamentos divinos. Então a mulher, ela não tem todos os mandamentos que o homem tem. Alguém que não é judeu, ele tem 7 mandamentos. E o escravo da Torá, ele tinha que cumprir os mandamentos que a mulher cumpria. Aí você passa para uma nova etapa, né? Aquele escravo que ele não era judeu,
na hora que o dono comprou ele, tipo, imagina uma guerra aí contra o califado islâmico, e eles vêm lá, 10 homens bombas se explodir em cima de você, e você fala, agora eu estou com uma super metralhadora, vou me defender, vou matar eles, senão eles me explodem. Aí um deles tá lá com a cordinha na mão. Aí você fala, eu sou obrigado a te matar, senão você vai se explodir, eu vou morrer junto. Aí ele fala, não, então não me mata, no lugar disso eu vou ser o seu escravo. Mas isso tinha que ser na época da Mishnah, na época que tinha o Beit HaMikdash. Então a pessoa se tornou escravo de um judeu. O fato dele ter se tornado escravo de um judeu já transforma o status dele. Ele já deixou de ser o goi, ele já deixou de ser um não-judeu, ele já se torna um meio termo, entre. Porque uma mulher judia, quando dá à luz a um filho, o filho é judeu. Se o homem pudesse dar à luz, o filho também seria judeu. Então, o que pertence a você, que sai de você, sai com seu status. Então, na hora que esse judeu libertar esse escravo vai se tornar um judeu também. Automaticamente. Automaticamente, não vai precisar de conversão. Quer dizer, é um assunto da Torá que o escravo ele vai se tornar judeu por ter sido libertado. Mas, aí como funciona todo esse processo, essa libertação dele tem que ser feita no tribunal. E detalhes sobre esses assuntos, não é hoje uma aula sobre esse assunto, porque ele não é uma coisa prática. Tinha que ter um Sanedrin, tinha que ter um Beit HaMikdash, ou seja, mas existe isso, o conceito teórico aqui existe. Então o escravo ele está dependendo, para ele se tornar um homem que cumpre todos os mandamentos divinos, ele está dependendo do dono libertar ele. A mulher não tem como se tornar obrigada a cumprir todos os mandamentos divinos como um homem. Então a gente fala, agradece a Hashem que não me fez um goi, mas o goi é o menos grave aqui, porque se ele quer, ele se converte ao judaísmo, ele é obrigado a cumprir todos os mandamentos. E não me fez o escravo. O escravo é pior o escravo do que o goi, porque o goi está na mão dele se converter, enquanto que o escravo está na mão do dono dele, libertar ele para ele se tornar um judeu. E a mulher é mais grave, que a mulher nunca vai ser obrigada a cumprir todos os mandamentos. Então, sendo que eu estou agradecendo a Hashem por ter me dado muito mérito de poder cumprir muitos mandamentos, então eu estou agradecendo que ele não me fez um goi, não me fez um escravo, não me fez uma mulher. Aparentemente esse é o motivo, aparentemente. E aí vem uma criança pequena de 5 anos de idade e ele fala, por que no lugar disso a pessoa não agradece a Hashem, fala, Hashem, muito obrigado que você me fez judeu, independente do motivo. Se eu me converti, se eu sou escravo libertado, muito obrigado por ter me feito judeu. E não só isso, será que a pessoa que se converteu ao judaísmo, ele pode falar Shelo Asani Goi? Deus tinha feito ele Goi. O escravo libertado, ele pode falar Shelo Asani Eved? Deus tinha feito ele escravo. Então a gente entende que essas 3 bênçãos, elas têm um lado oculto, porque você poderia agradecer a Hashem, falar muito obrigado que você me fez judeu, e não precisaria falar isso de uma maneira contrária, dizendo para Hashem, olha, muito obrigado que você não me fez um goi, muito obrigado que você não me fez um escravo, muito obrigado que você não me fez uma mulher. No lugar disso, fala, muito obrigado que você me fez judeu. Então, daqui a gente entende que tem o por trás disso. E o que tem por trás disso, quer dizer, como motivo verdadeiro que você vai falar essas bênçãos, por causa desse motivo verdadeiro, mesmo se a mulher ela falar que você não me fez mulher e ela é uma mulher, também vai estar bom. Por esse motivo espiritual. E qual é o motivo espiritual?
é que de noite nossa alma sobe para o mundo de cima. E Hashem nos protege. A alma quase que deixa totalmente o corpo, quase. E por isso, parcialmente, entra no nosso corpo o Ruach Tumá, o espírito impuro. Por isso, de manhã, na hora que a gente acorda, a gente tem que fazer Netilat Yadayim. Porque esse espírito impuro entra parcialmente. Então, a gente jogando a água direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, quer dizer, da esquerda para a direita. Por isso que é direita, esquerda. Começa da esquerda para a direita, aí a gente se livra desse espírito impuro. E só que aí aquela água você não pode jogar em lugar nenhum, porque o espírito impuro vai estar na água. Quer dizer, um jeito espiritual de tirar uma coisa espiritual do seu corpo, e ela vai continuar lá. Ela vai ficar na água, vai deixar o seu corpo, mas vai passar para a água. Então, quando a nossa alma subiu para o mundo de cima, ela tem que voltar. E na hora que ela volta, pode se unir a ela a alma de um goi, de um eved, a alma de alguém que não é judeu, a alma do escravo, a alma da mulher, de uma mulher. Ou seja, assim, de repente aquela pessoa acorda. Bom, eu não gosto de dar exemplos assim. Até aquele dia ele era um homem, aí se uniu a ele a alma de uma mulher. Ele acordou já, foi se olhar no espelho e falou: eu preciso tirar a sobrancelha, preciso pintar as minhas sobrancelhas, estão muito brancas, preciso pintar de preto, preciso tingir o cabelo e não sei mais o que. Só faltou passar batom, aí de repente você fala: até ontem você era um homem, o que aconteceu? E a mesma coisa, Deus me livre assim. Então o lado espiritual dessas três bênçãos é que esses fenômenos cabalísticos, eles podem acontecer. E não só que eles podem acontecer, toda manhã você agradece novamente que isso não aconteceu. Quer dizer que se você está com 70 anos de idade e cada ano tem 365 noites, então faz as contas quantas noites você dormiu na sua vida, e cada uma dessas noites, cada uma das manhãs, quando a alma volta para o corpo, isso poderia ter acontecido novamente. E por causa disso a gente fala essas brachot. Então existe isso. Da mesma maneira que existe esse encosto negativo, no judaísmo tem um encosto positivo, vamos dizer assim. É que não tem uma palavra em português para diferenciar entre um encosto e o outro. Uma alma de um tzadik se une à sua. E por isso a gente vai falar de manhã: Hashem, a alma que você me deu, como se você fosse o corpo, porque você é pacote, corpo e alma. Você é pacote, o seu corpo é a sua alma. Então a sua alma agradece pelo corpo, o seu corpo agradece pela alma. Ou seja, você é o dono de tudo aqui. Mas isso sem que você se esqueça que cada um de nós é a alma, não é o corpo. Só que por causa que você é o dono do seu corpo e você pode hospedar mais uma alma junto com você dentro do seu corpo, por isso você fala: a alma que você me deu, você fala para o Hashem sobre a sua própria alma, que é você próprio, como se você fosse, como se o corpo estivesse conversando com Hashem. O assunto é meio profundo, mas essa é a explicação mais rasinha que dá para dar. Ou seja, você, vamos dizer assim, de uma maneira bem conclusão: você é a alma, você é a alma, e o corpo que a gente te deu é o seu corpo. Por causa que é o seu corpo, você é o corpo também. Depois o corpo vai desaparecer, aí você vai deixar de ser o seu corpo também, você vai continuar sendo somente a sua alma. A sua alma nunca vai desaparecer, a sua alma é eterna, você é eterno, então você nunca vai desaparecer. E o corpo que vai desaparecer
no futuro você vai precisar dele como acessório de novo. Aí ele vai ressuscitar. Por que eu vou precisar do meu corpo no futuro? Porque um dos 13 princípios, o 13º princípio da fé judaica é de que os mortos vão ressuscitar. Por que eu preciso ressuscitar com esse corpo? Aí diz o Zohar, quando a alma sai do corpo, aquele corpo tem que ser enterrado. Ou seja, o que determina a morte da pessoa é que a alma saiu do corpo. Você saiu do seu corpo, você continua existindo. O corpo parou, o corpo terminou. Aí o corpo precisa ser enterrado. Aí você vai receber no lugar dele, depois que aquele corpo é enterrado, como está escrito, que você veio da terra, você veio do pó e você vai voltar para o pó. Então o corpo é enterrado, depois que aquele corpo é enterrado, você recebe um corpo espiritual para poder entrar no paraíso. Você recebe, diz o Zohar, um corpo de luz. Ou seja, a alma vai ser sempre você vai trocando de corpos. E aí explica o Zohar, nós aprendemos isso do profeta Eliyahu, o profeta Elias, que o profeta Elias, ele tem sempre duas possibilidades. Ele pode aparecer na sua frente hoje, aqui e agora, no corpo material dele, e quando ele está lá em cima entre os anjos, ele está com o corpo espiritual dele. Então ele vai trocando de roupa de acordo com o mundo que ele se encontra. E aí diz o Zohar, traz o exemplo de uma pessoa que a esposa dele faleceu. E o Zohar fala, ele não é bonito para essa pessoa se casar de novo enquanto ele não enterrou a esposa anterior. Então ele compara o Zohar, o corpo e a alma, com o tipo que para você poder receber um novo corpo, o corpo anterior tem que ser enterrado. Isso é uma comparação do Zohar. Ou seja, nós somos a alma e chegou a hora de trocar de corpo, então tem que enterrar o corpo material para receber o corpo espiritual. Esse corpo espiritual te dá direito a usufruir de todos os altos níveis do paraíso. Uma hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Uma hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. Você pode chegar com esse corpo espiritual até um nível, e cada mundo tem o corpo espiritual dele. Quer dizer, não pensa que com o corpo espiritual do baixo paraíso você consegue já acessar o outro paraíso. Aí envolve outras, tipo assim, o carro você consegue viajar na estrada, mas para viajar daqui para outro país, atravessar o oceano, você já precisa do avião, e para chegar na Lua você precisa de um foguete. Então esse corpo material que te dá acesso ao mundo da Yetzirah, aí tem que rever esse assunto antes de subir para o alto paraíso. Será que você vai subir para o alto paraíso com o mesmo corpo que era adequado para o baixo paraíso? Será que Abraham Avinu, nosso patriarca, ele chegou num nível de Chokhmah de Atzilut dentro desse corpo material? E aí chegamos à conclusão que você pode chegar à sua alma como alma, Abraham Avinu como alma, você pode chegar até um nível de Chokhmah de Atzilut. Abraham Avinu, nosso primeiro patriarca, como alma, ele chegou até um nível de Chesed de Atzilut. Mas para você usufruir da existência daquele mundo, aí a pessoa tem que ter um corpo material, um corpo espiritual adequado para aquele mundo. Então você pode subir do baixo paraíso para o alto paraíso como alma, mas para usufruir do pacote alto paraíso, você tem que ter um corpo adequado para o alto paraíso. Por isso, quando a gente ressuscitar, o nosso corpo material vai ter que, a nossa alma vai voltar para esse espaço aqui,
esse mundo onde nós estamos cumprindo os mandamentos divinos, que vai se revelar nesse mundo um nível que é acima do nível da raiz da nossa alma, acima do Chokhmah de Atzilut, que é um nível que se chama Keter de Atzilut, que ele é o Malchut do Olam Atov. E na hora que esse nível se revela aqui, a gente não tem como usufruir dele, a não ser por meio do nosso corpo material, que ele, a raiz dele é o Olam Atov. As luzes do Tou que caíram no mundo do Tikkun, a nossa alma animal, que a raiz dela também é o Olam Atov, que caiu aqui embaixo. Na hora que ela cai aqui embaixo, ela já não tem mais, ela continua aqui embaixo, mas ela mantém a característica dela lá de cima. Então a gente vai conseguir, por meio do nosso corpo que vai ressuscitar, nosso corpo material e nossa alma animal, por meio deles a gente vai usufruir da revelação do Keter de Atzilut, que é o Malchut do Olam Atov, que vai se revelar aqui nesse mundo, a tal ponto que esse mundo ele vai ser muito mais alto paraíso do que o alto paraíso, a ponto de todos os mortos quererem ressuscitar imediatamente para usufruir. Imagina, uma hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Uma hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. E todo mundo vai querer sair de lá, ressuscitar, para usufruir desse mundo aqui embaixo. Então, isso tudo a gente consegue por meio do cumprimento dos mandamentos divinos que estamos cumprindo agora. A gente está trazendo Kedushá para o mundo. Essa Kedushá a gente está trazendo as luzes do Tou para os receptáculos do Tikkun. E estamos trazendo para cá já esse lado espiritual que vai se revelar no futuro. E aí vamos receber de volta o nosso corpo material, mas aí vai se revelar o lado espiritual do corpo material, o lado espiritual da alma animal. E por isso que a gente fala para Hashem, a alma que você me deu, quer dizer que nós somos a alma, mas nós não somos somente a alma, nós precisamos também da nossa alma animal, do nosso corpo. Vamos precisar disso eternamente para usufruir o paraíso eterno. E por isso a gente fala Neshama Shanatatabi. Chegamos na nossa instituição, na nossa ONG. Está aqui nada mais, nada menos, muito próximo a nós. Está aqui o nosso querido Rabi Hillel, nosso Rabi Hillel, o nosso querido Rabi Hillel. Vai mostrar para vocês de ontem para hoje o que tem de novo na nossa ONG. Bom, por enquanto a gente está fazendo somente a remoção do material. Aqui que a gente vai fazer um escritório. E também a gente está providenciando já as tintas para pintar nosso espaço aqui, o espaço para as crianças. Por enquanto, quem está cuidando dessa parte é minha esposa, né? Com todo amor, com todo carinho, olha só. E ali ao fundo, ela está coordenando ali os trabalhos que devem ser removidos, deve ser tirado todo o material ali, tinha lixo e tudo. Acho que vocês devem ter visto em alguns vídeos. Então, uma passadinha aqui. Amor, quer dar umas palavrinhas? Oi, palavrinhas. Oi, palavrinhas. Vou dar umas palavrinhas, tudo bom? Então a gente tá aqui, ó, limpando, porque aqui na ONG a gente faz as coisas em etapas. Então a gente faltou esse fundo, a gente limpou todo esse fundo aqui. Pra quem conhece desde o início, tem vídeo aqui no canal mostrando. Então a gente tá limpando agora essa parte que ficou do fundo, tirando o resto dos entulhos e tal, porque a gente vai pintar esse paredão todo aí e colocar flores pro Rabino gravar as aulas aqui pra vocês, tá bom? Shalom Vrahá, tudo de bom, Rivka Raya falando. Kol Tov. Kol Tov. E agora o principal, deixa eu correr, porque tá lá na frente e a gente tem que andar muito aqui. Opa!
E agora com vocês o principal. Olha só, o Kelev cumprimentando o nosso rabino. É o cão de guarda custa muito mais barato o salário dele do que o salário do guarda, né? Só que a ração tá muito cara. Olha, tá vendo? Então, gente, muito obrigado por participarem, por apoiarem a nossa instituição. Que Hashem dê para todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Sempre, sempre, sempre muita alegria. Amém. Bekol Tov.